O tema da mensagem dessa manhã é: até que ele venha, vamos nos revestir da armadura de Deus. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, nos versículos 10 a 18. Efésios 6, 10 a 18. Se você tem a sua Bíblia, eu tenho aqui a Bíblia na versão Almeida, revista e atualizada. Talvez a sua versão seja diferente. Obrigado, Sérgio. O texto diz: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Essa é a palavra de Deus. E eu quero pedir para os irmãos colocarem a projeção ali. Nós sabemos que das 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, 4 delas ele escreveu de uma prisão, estando ali acorrentado, estando entre vários soldados. E nós sabemos que naquele momento que ele escreveu essa carta, conforme a história diz, foi no primeiro século de Cristo, após a ressurreição de Cristo, ele estava em Roma, preso diante de soldados romanos. E quando ele estava ali preso, ele começou a olhar para aquele soldado com a sua armadura, e começou ali a olhar e relacionar. Isso, inspirado pelo Espírito Santo, ele começou a relacionar a armadura do soldado romano com a armadura que Deus deixou para todo cristão. Nós ouvimos recentemente uma mensagem trazida pelo nosso irmão Sérgio Souza, falando sobre dons que Deus deixou para todo cristão. Todo crente em Cristo Jesus tem um dom. Amém? Não pense que você não tem um dom. Deus te deu um dom, porque o dom é graça, é dada por Deus. É dado por Deus. Então, se você não descobriu qual é o seu dom, se coloca à disposição do reino dele, que Deus vai mostrar o seu dom. É só você se colocar à disposição. O que Deus pede, na verdade, eu até falei para uma pessoa essa semana, não é a capacitação. Que Deus não chama aqueles capacitados. Cristo, quando chamou os seus discípulos, não chamou os teólogos da época, não chamou fariseu nem escriba, chamou aqueles que tinham coração disposto. Então, se você tem um coração disposto e crê em Cristo como Salvador pessoal, creia, você tem um dom. E Deus vai te usar nesse dom para que você possa exercer o dom dentro e fora da igreja dele. Mas quando ele começou a olhar ali para a armadura daquele soldado romano, ele começou a relacionar, inspirado pelo Espírito Santo, com a armadura de Deus. Então, à medida que eu vou falando ali, qual que é o primeiro item que foi? Ele olhou para o soldado romano e pensou, esse cinto ali é os... Como é que é? O texto fala? É o cinto da verdade. Pode clicar lá para nós, irmãos. Primeiro item que ele olhou para o soldado romano, ele olhou ali e viu o cinto do soldado e pensou, esse é o cinto da verdade. Depois o segundo item, ele olhando para aquela armadura do soldado, ele viu a couraça e diz, essa couraça é a couraça da justiça. Tudo inspirado pelo Espírito Santo. Depois, olhando para as sandálias, ele falou, essas sandálias é a sandália que leva o evangelho da paz. E o escudo? É o escudo da fé.
E olhando ali para o capacete de soldado, ele falou: o capacete protege a cabeça, é o capacete da salvação. E a espada do Espírito. Então, tudo que ele viu ali, conforme Deus usava os profetas no passado, como ele usou Jeremias, falando para que ele fosse na casa do oleiro, enquanto o oleiro trabalhava com o barro, Deus falou com ele. E assim também, enquanto ele observava ali os soldados, o soldado romano, o Espírito Santo levou ele a fazer essa relação com a armadura do cristão. Então ele forneceu a armadura para nós enfrentarmos toda e qualquer batalha. Assim como Deus ofereceu para cada um de nós, concedeu os dons para usarmos dentro e fora da igreja, a armadura Ele nos deu para nós usarmos em toda e qualquer batalha que enfrentarmos na caminhada cristã. Você tem enfrentado alguma batalha? Sim ou não? Muitas batalhas. A partir do momento que você recebe Cristo como Salvador, você já está dando um passo pela fé para entrar no campo de batalha. E conforme o texto e a imagem que nós estamos vendo ali, nós podemos observar 6 itens na armadura de Deus. 6 itens. E na quarta-feira passada nós meditamos no item que não aparece na imagem. Você não vai encontrar esse item na imagem, que está no texto, no versículo 18. Olha para a sua Bíblia lá, qual que é esse item que não está na imagem, mas que é fundamental importância para que nós possamos vencer toda e qualquer batalha. Sem ele, nós não teremos vitória. Você pode estar com toda a armadura de Deus, mas se não usar em todo o tempo, conforme diz o versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Então, a oração é a base para a vitória nas batalhas. Quando Moisés, conforme falamos na quarta-feira, saiu ali no cimo do monte, foi no cume do monte, ele falou: eu vou estar orando ali com Arão e Ur, mas você, Josué, vai lá no campo de batalha e guerreie contra Amaleque. Enquanto Josué estava guerreando lá embaixo, Moisés, Arão e Ur estavam orando. Quando a mão de Moisés baixava, o que acontecia? Oi? Perdia a batalha ali. Quando cansava as mãos de Moisés, Josué no campo de batalha perdia, Amaleque prevalecia. Mas quando as mãos de Moisés se levantavam em oração, Israel prevalecia. Está lá em Êxodo. Você pode observar isso. Então nós sabemos que muitos de nós aqui estamos num lugar recebendo o refrigério do Senhor. Amém? Aqui é um lugar de proteção, de cuidado. Mas quando nós vamos para o campo de batalha, alguém vai estar orando por nós. É quando você sai, vai para sua casa, os pais. Aí você leva os seus filhos para a escola. Os filhos ficam num campo de batalha na escola. E os pais orando para que os seus filhos voltem inteiro naquela batalha de muitas coisas que acontecem na escola. Assim também, quando vai para o trabalho, a esposa fica em casa orando pelo marido e assim vai. Todo e qualquer lugar vai ter um grupo de pessoas na retaguarda orando. Assim como quando Moisés foi ali enfrentar o Amaleque com os soldados israelitas. Mas nós sabemos também que nesse momento em que Deus nos deu a oração, ela é para ser feita e usada em todo o tempo, diz o versículo 18. Não só no culto, não só no momento da refeição, mas em todo o tempo devemos orar. Tessalonicenses diz: orai sem cessar. Esteja em espírito de oração. Então nós entendemos isso. E Jesus, Ele está para voltar. Amém? E até que Ele venha, devemos nos revestir da armadura de Deus, de toda a armadura de Deus. Mas antes, eu queria discorrer com vocês. Temos aqui, encontrando nesse texto, 4 coisas importantíssimas acerca da armadura de Deus. Todos nós precisamos reconhecer que estamos vivendo em uma batalha. Isso é um fato. E a nossa luta tem sido constante, estamos sendo atacados por todos os lados e por todos os meios. Esse é um fato. A segunda coisa que precisamos saber, tanto a armadura de Deus, quanto as armas que Ele nos coloca nas mãos, não são armas carnais. Você não vai precisar pegar na espada para fazer o seu vizinho calar lá, ou fazer, né? Ontem nós tivemos a madrugada bem agitada lá em casa, né?
O vizinho bateu o carro 3 horas da manhã, uma rua deserta, e os 2 carros bateram na esquina de casa ali. O problema não foi a batida do carro, foi a discussão que houve depois. Dá vontade de sair lá, né, para poder conversar, mas não, fique em casa, ore. Se for o caso, se começar a ficar quente, chama a polícia. Mas foi uma batalha que eles estavam enfrentando lá fora e a gente orando ali dentro, até que acalmou aquela batalha. Então nós temos que reconhecer que as nossas armas não são carnais. Olha comigo o que diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 10, na verdade. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 5. Olha só o que Paulo fala, o mesmo que escreveu a carta aos crentes de Éfeso. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Sofismas, uma palavra difícil, fortalezas ou ideias falsas, contrárias. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência ao pastor. É isso que diz? Não. Ao líder? Não. A Cristo. Infelizmente, nós temos hoje muitas pessoas usando essas armas espirituais para levar pessoas cativas, não a Cristo, mas a Ele. Isso não é bom. Nenhum líder pode levar uma pessoa cativa a Ele, mas levar cativo a Cristo, a causa que é Cristo. Então nós sabemos que as nossas armas, elas não são carnais, são armas espirituais que devemos lançar mão. Precisamos saber também que na batalha que estamos enfrentando, não podemos deixar nenhum item da armadura de Deus de fora. Voltando lá para o texto de Efésios capítulo 6, no versículo 10, ele diz, no versículo 11 ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Nenhum item pode ficar de fora na armadura de Deus. Crê nessa verdade. E ele repete ali no versículo 10, 11, ele coloca revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E no versículo 13 ele fala, tomai toda a armadura de Deus. Então, algo que devemos reconhecer, temos que usar toda a armadura que Deus deixou disponível para que possamos enfrentar as batalhas que estão à nossa frente. Mas a quarta coisa que eu quero deixar com vocês aqui, importantíssima também, está no versículo 12. A nossa luta não é contra pessoas. O versículo 12 diz, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta não é contra sangue e carne, diz o texto, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a nossa batalha não é contra pessoas, mas sim contra a atitude das pessoas, que muitas vezes são usadas pelo diabo com as suas ciladas, para tentar nos destruir, tentar nos desanimar. Então, quando alguém vem com uma palavra que desagrada, que você percebe que você ficou muito triste, não repreenda a pessoa em si, mas sim a atitude, as palavras daquela pessoa. Eu sempre falo, quando eu entro nesse texto, que quando Pedro chegou para Jesus Cristo e falou para ele, olha Jesus, você não vai morrer, não vai ser sacrificado, deixe disso. Aí o que Jesus falou para ele? Alguém lembra? Arreda-te de mim, Satanás. Então as palavras de Pedro é que fez com que Cristo repreendesse aquele momento. Não o Pedro, mas as palavras. Então repreenda a atitude, não a pessoa em si. Então quando você disciplina um filho, disciplina ele pela atitude dele. Repreenda pela atitude. Foi exatamente o que aconteceu. Quando Paulo estava lá na visão,
e vi o terceiro céu. O único homem que teve o privilégio de ter visto o terceiro céu, e lá nesse texto de 2 Coríntios 7, ele ficou ali algo maravilhado de ter visto aquilo que nenhum astrônomo, nenhum astronauta consegue ver, o terceiro céu. Ele chegou a falar que viu coisas indizíveis pela revelação que foi dita para ele ali. Mas quando ele chegou ali, naquele momento, ele falou: olha, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me orgulhasse daquilo que eu vi. Mensageiro de Satanás. Às vezes vem situações que são mensageiros de Satanás, para que a gente não se orgulhe, não fale algo que não está dentro da vontade de Deus. Mas olhando ali para Efésios, capítulo 6, versículo 13, nós podemos ler novamente: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, a recomendação de Deus é que nós enfrentemos as batalhas. E o texto fala aqui que quando nós, depois de ter vencido a batalha, não é depois de ter perdido a batalha. E quando você enfrenta a batalha usando a armadura de Deus, é porque falhou algo, algum item da armadura de Deus falhou no seu campo de batalha. Aí você não vai conseguir permanecer inabalável depois. Você está inteiro depois de uma batalha, foi porque Deus te ajudou. Foi porque você conseguiu usar toda a armadura de Deus. Efésios 6,14, na parte A, começa ali, conforme a projeção, começa ali com a primeiro item da armadura de Deus. E o primeiro item da armadura de Deus, na versão diz: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Talvez você tenha na sua Bíblia, ao meio da revista e corrigida, cingindo os vossos lombos com a verdade. A sua versão pode ser essa. Ou a sua versão, se for a NVI, é cingindo-se com o cinto da verdade. E na nova tradução da linguagem de hoje, nós lemos também: usem o cinturão da verdade. E a última versão, a King James, diz: trazendo em volta da cintura a verdade. Então dá a entender que está falando do cinturão ou do cinto da verdade como primeiro item. E quando se pensa em cinto, o que vem à sua mente quando você pensa na palavra cinto? Alguém pode falar aí uma palavrinha só? Voltando lá para a projeção, irmãos. Oi? Sustentação. Exatamente essa palavra. Quem usa cinto aqui? Os homens. Principalmente os homens, né? Se eu não usar o cinto aqui, a minha calça cai. Então, o cinto é que sustenta a nossa roupa, né? Então, se nós formos pensar nisso, quando eu olhava para o soldado romano, naquele cinto lá, pode ir passando, irmãos, deixa só a projeção, isso, só isso aí. Quando ele olhava ali, ele olhava e olha, esse cinto é o cinto da verdade. Porque nenhum soldado romano sairia à batalha com toda a armadura sem colocar o cinto. Por que iria acontecer? Iria despencar tudo. Toda a armadura dele iria por terra. E como o Sérgio falou, sustentação. E nada sustenta um relacionamento que não seja a verdade. Nenhum relacionamento é sustentado à base da mentira. Uma hora a casa cai. Então, todo e qualquer relacionamento, toda e qualquer causa, ela só pode ser sustentada baseado na verdade. O que sustenta uma amizade é a mentira? É verdade. O amigo verdadeiro conta a verdade. Se você é amigo verdadeiro, você vai contar a verdade. Devemos colocar esse cinto da verdade. O primeiro item, conforme diz Efésios 6,14, é o cinto da verdade, porque o diabo, ele é astuto. E o maior ataque é confrontar a verdade de Deus com as suas mentiras. E se nós formos olhar para a Bíblia, qual foi a primeira pessoa a ser atacada com a mentira do diabo? Alguém lembra? Adão e Eva lá no paraíso. Vocês ouviram, não comerás, vocês não vão morrer.
Deus disse, não comerás, certamente morrerás, mas vocês não vão morrer. Foi a primeira mentira que a humanidade ouviu. Até tenho falado que foi a primeira fake news, notícia falsa, que a humanidade ouviu, foi na primeira fake news que a humanidade caiu, ou seja, o homem e a mulher caíram. Lá em Gênesis capítulo 3, vamos ler esse texto, para refrescar nossa memória. Eu sei que é um texto muito bem conhecido. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 4 diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. E eles deram ouvido à serpente. Teve ali o primeiro pecado da humanidade, que foi a incredulidade, que gerou a desobediência. Então, quando você não acredita em Deus, você desobedece. Foi o que aconteceu, eles não acreditaram. E gerou ali a desobediência. O primeiro pecado de Adão e Eva foi a incredulidade. Quando você não acredita naquilo que o líder tem dito, naquilo que o seu pai e sua mãe têm falado, você não obedece os seus pais. Não crê nessa verdade. Os filhos só desobedecem os pais porque não acreditam nos seus pais. Mas quando fala, certamente você morrerá, ali nós cremos que existiu na vida de Adão e Eva as 3 mortes que muitos de nós passaremos também. Foi a morte física, porque antes Deus não criou o homem para morrer fisicamente. Depois Deus deu um limite para o homem, que foi 120 anos, mas eles viviam 900 e poucos anos, né? Matusalém viveu 969 anos. Aí veio a morte física, e veio a morte espiritual, que é a separação de Deus aqui na terra, e a morte eterna, que é quando chegar naquele dia do juízo final. Aqueles que não receberem Cristo como Salvador terão a morte eterna, que é o lago de fogo, conforme o Apocalipse fala. Então, quando Adão pecou, eles geraram em si a morte. Assim como por Adão veio o pecado ao mundo, e o pecado passou a toda a humanidade, porque todos assim pecaram e todos são mortos nos seus próprios delitos, diz a palavra de Deus. Então nós cremos que nesse momento foi que a humanidade caiu, o primeiro homem e a primeira mulher. E João 8,44 fala que o diabo é o pai da mentira. A palavra nos adverte que nos últimos tempos haveria uma proliferação de espíritos enganadores. E sabe qual é o principal foco desses espíritos enganadores? É fazer com que os cristãos acreditem em suas mentiras. Então nós temos que crer que nossa arma tem que ser a verdade. Eu quero ir com vocês para 2 textos. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então esse é a função, é a finalidade, é o alvo maior desses espíritos enganadores. Tentar levar as pessoas a acreditarem nas suas mentiras. Muitos, conforme diz o texto, apostatarão da fé, ou seja, deixam de seguir a fé em Cristo Jesus. Mas também, diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 4. 2 Timóteo 4, 1 a 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer ser oportuno, quer não, corrige, repreende,
exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, diz aqui o texto. Então, esse é o alvo maior desses espíritos enganadores, desses mestres que têm surgido, que é tentar enganar, tentar dissuadir a todos os cristãos da caminhada com Cristo com as suas mentiras. Mas, por isso, irmãos, devemos ficar firmes, segurando firme ali, colocando firme o cinto da verdade. Quando você diz a verdade, você não precisa se lembrar de mais nada. Esse é um fato. Quando você fala mentira, a verdade ficou oculta. É um fato. Então nós cremos que como nós podemos contra-atacar essa guerra que o diabo tem colocado contra nós. Como podemos contra-atacar? Com a verdade. E nós cremos que na palavra, João 8,32, diz, lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 de João 8, e que fala, se pois o Filho vos libertar, a verdade liberta. Essa é a verdade. A verdade liberta. E quando você conta a verdade, você pode estar com aquele peso no coração. Enquanto você esconde aquele pecado, Davi só se viu livre daquela lágrima dia e noite, daqueles constantes gemidos, conforme diz o Salmo, quando ele contou a verdade para Deus. As pessoas já sabiam, mas ele precisava falar para Deus. Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí Deus purificou o pecado dele. Não mais existiu iniquidade na vida dele naquele momento. Mas nós cremos nessa verdade. E João 14,6, Jesus Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Olhe para Ele, para Cristo. Tudo que nós falarmos olhando para Cristo, nós vamos estar falando baseado na verdade. E na última oração de Cristo, antes de partir para o céu, na oração sacerdotal que ele fez lá em João capítulo 17, o que ele pediu ao Pai? Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é verdade. Então nós cremos que o cinturão da verdade é que nos dá essa autenticidade de cristão, seja em qualquer área da nossa vida. Nós temos que orar, irmãos. Eu tenho orado todos os dias por manhã, Deus, me ajude a viver a verdade da sua palavra. Me ajude para que eu não faça, não pense, não sinta nada que não seja dentro da sua vontade, da sua verdade. Quando você faz essa oração, o Espírito Santo, ele te capacita naquele dia. Embora muitas vezes a gente acaba deixando, né, apagando o Espírito Santo, porque a gente quer agir, às vezes queremos agir na carne. Mas quando você lembra da sua oração, daquilo que Cristo falou, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é verdade. E a autenticidade de todo cristão é a verdade. Não deixe de pregar, não deixe de falar a verdade. Nós temos exemplo, por exemplo, no caso de Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5. Quando tinha um campo, eles tinham um terreno, e venderam aquele terreno. Mas o fato não foi eles terem vendido o terreno, foi o fato de eles terem combinado que iria entregar somente parte daquela oferta para o Senhor. Eles mentiram, eles poderiam nem ter entregado nada de oferta. Tudo era deles, mas quando eles fizeram a proposta de mentir, foi que houve ali naquele momento, no período da graça, eles foram fulminados. Estava instituída ali a graça já. E naquele momento, Deus, usando ali, Pedro falou, você não mentiu contra os homens, mas contra Deus. E por esse motivo, tanto ele quanto a esposa foram mortos. Naquele instante da mentira. Então nós muitas vezes fazemos algo que não devemos fazer, mas hoje, como estamos na graça, Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos. E por isso que Efésios, o próprio livro de Efésios, nós podemos ler em Efésios, um pouco antes do capítulo 6, em Efésios 4, 25,
Ele diz o seguinte, Efésios 4, 25, pelo que deixando a mentira, falai cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então devemos deixar a mentira e falar a verdade, seja qual for. A verdade dói, mas temos que falar a verdade, mas falar também com sabedoria, sabe? Falar com sabedoria, para que as pessoas possam ser ganhas pela forma que nós estamos falando. Então pense nisso, irmãos. Eu coloquei uma frase no finalzinho dessa mensagem. O que acontecerá se não usarmos o cinto da verdade? Essa frase. O que acontecerá se não usarmos o cinto da verdade? Nós podemos perder toda e qualquer batalha. O que eu coloquei também, nós podemos viver toda a nossa vida aqui na terra baseado em mentiras, sem fazer uso do cinto da verdade. Mas, no entanto, porém, entretanto, quando chegar naquele dia diante de Cristo, a falta da verdade é que fará a diferença. Porque diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, muitos naquele dia dirão, né? Senhor, Senhor, em teu nome preguei, em teu nome curei, mas ele fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o versículo 21 fala que nem todos, Mateus capítulo 7, versículo 21, vamos ler aqui. Mateus 7, 21 diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. E a vontade de Deus é que nós façamos uso do cinto, do cinturão da verdade. Mas eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte, sem o cinto da verdade, a couraça da justiça que usaremos não suportará os golpes que serão desferidos. Sem o cinto da verdade, nossos pés usarão sandálias que nos levarão a lugares que Deus não aprova. Sem o cinto da verdade, nosso escudo da fé não apagará os dardos inflamados do maligno. Sem o cinto da verdade, o capacete da salvação será um capacete falsificado. Não é uma salvação verdadeira. Sem o cinto da verdade, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não fará nenhum efeito em nossas vidas. Por isso devemos usar o cinto da verdade. O próximo item que nós vamos discorrer, eu vou preparar para de noite, em função do nosso tempo, falaremos sobre a couraça da justiça e assim sucessivamente. Nós vamos concluir a mensagem hoje à noite. Amém?